Olá, pessoal. Hoje vamos analisar uma questão que vai tratar de responsabilidade por erro de matéria jornalística. Vamos lá. Um jornalista fez uma matéria publicada no Jornal W sobre oficinas mecânicas que enganavam os clientes utilizando peças não originais nos reparos realizados em veículos. Na matéria jornalística, constaram as fotos das oficinas mecânicas que realizavam tal procedimento. Atenção aqui, ó. Por engano, o jornalista inseriu na matéria uma foto do mecânico José vestido com o uniforme da oficina X Limitada, que nunca praticou o procedimento denunciado na matéria jornalística. Ou seja, houve um erro aí quando da publicação da matéria. Sobre o caso hipotético, tendo em vista o entendimento da jurisprudência atual dos tribunais superiores, pode-se corretamente afirmar que 5 alternativas. Letra A. Apenas José poderá pleitear danos morais, tendo em vista que a pessoa jurídica não pode sofrer dano moral. Questão batida, pessoal. A pessoa jurídica pode sim sofrer dano moral e, portanto, essa alternativa está errada. Isso, inclusive, é sumulado. Súmula 227 do STJ. Vale lembrar aqui que existem duas correntes que definem o dano moral. Para uma primeira corrente, que é minoritária, o dano moral seria dor, sofrimento, humilhação, ou seja, os sentimentos negativos sofridos por uma pessoa. Por esse entendimento, logicamente, uma pessoa jurídica não pode sofrer dano moral, porque pessoa jurídica não tem sentimentos. Ocorre que, por uma segunda corrente, que é a majoritária, o conceito de dano moral é a violação a direitos da personalidade. E, nesse sentido, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando violada a sua honra objetiva, ou seja, a sua credibilidade, reputação, imagem. Justamente o que aconteceu aqui no caso narrado, tá, pessoal? Com a oficina X, que nada tem a ver com a história, e a reportagem indicou que ela seria uma das oficinas que enganavam os clientes. Portanto, a alternativa é errada. Vale lembrar, por fim, que sempre que a gente falar de dano moral à pessoa jurídica, vocês devem lembrar do artigo 52 do Código Civil, que diz que aplica-se no que couber às pessoas jurídicas a proteção aos direitos da personalidade. Muito bem? Então vamos lá, pessoal. Letra B. José, o mecânico, e a pessoa jurídica X, a oficina, podem pleitear danos morais desde que comprovados. Vamos separar essa afirmativa aqui em duas. A primeira, ela está correta, tá? Ambos podem pleitear danos morais. Ocorre que o segundo trecho da alternativa deixa ela errada. Por quê? Porque os danos morais, nesse caso, não precisam ser comprovados, uma vez que eles são presumidos. O que a gente chama de dano in ré ipsa, ok? Isso com base na súmula 403 do STJ, tá? De fato, a regra é que o dano tem que ser comprovado para que haja indenização. Porém, em hipóteses específicas, como, por exemplo, negativação indevida, protesto indevido, corte indevido de serviço público essencial, como luz, água, gás, a jurisprudência entende que o dano é presumido, ou seja, dispensa a prova, tá? E justamente é o que diz com relação à matéria jornalística, a súmula 403 do STJ, que eu vou ler aqui para vocês. Independe de prova do prejuízo, ou seja, o dano é presumido, a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais, beleza? Vale lembrar aqui também do artigo 20 do Código Civil, que trata da proteção da imagem da pessoa, tá? Portanto, a questão está errada. Eu quero fazer aqui uma observação com relação à letra B. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral presumido? Há decisões conflitantes no STJ, tá? Então, dizendo que não, ou seja, que a pessoa jurídica não pode sofrer dano moral presumido, vocês podem ver o RESP, o recurso especial 1564955 do STJ. E dizendo que sim, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral presumido, vocês podem dar uma olhada aí em dois julgados, tá, pessoal? Primeiro no recurso especial 1327777, que disse que
a pessoa jurídica sofria dano moral presumido quando do uso indevido de marca, e também o agravo interno no recurso especial 1828271, que disse que a pessoa jurídica sofria dano moral presumido no caso de negativação ou protesto indevido, tá? Então existem duas possibilidades, muito embora pareça que a segunda venha prevalecendo, tá certo? Letra C. O dano é in re ipsa, nós já vimos que in re ipsa significa presumido. O jornalista e o proprietário do jornal são responsáveis pela indenização devida a José e a pessoa jurídica X, ou seja, ao mecânico e à oficina. Resposta correta, tá, pessoal? Letra C, o gabarito da questão. De fato, o dano moral é in re ipsa, como nós já vimos aqui pela súmula 403 do STJ, muito embora haja uma certa discussão sobre o dano em re ipsa em relação às pessoas jurídicas, e, de fato, a indenização é devida tanto ao mecânico quanto à oficina, sendo o jornalista e o jornal os responsáveis, tá? Isso com base na súmula 221 do STJ, que diz que são civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de comunicação. Melhor dizendo, quanto o próprio veículo de comunicação, ok? Então, alternativa, gabarito correto. Vamos ver as demais. Letra D. O valor do dano moral a ser pago a José e a pessoa jurídica X, ou seja, ao mecânico e à oficina, deve ser calculado utilizando-se a teoria do punitive damages, adotada pela legislação brasileira. Ora, professor Felipe, o que é a teoria do punitive damage? Em bom português, significa teoria do dano punitivo, ou melhor ainda, teoria da indenização punitiva. Essa teoria tem origem na Inglaterra, foi adotada e é bastante utilizada também nos Estados Unidos, e ela busca punir civilmente o agente ofensor, aplicando na indenização um valor superior ao dano sofrido, seja esse dano material, seja esse dano imaterial. Vocês sabem que no direito brasileiro a regra é que a indenização mede-se pela extensão do dano, razão pela qual essa teoria não é adotada pela legislação brasileira. Portanto, a alternativa está errada. Agora, na jurisprudência a questão é diferente. A jurisprudência vem adotando essa teoria, tanto que vocês podem ver aí em diversas decisões, e eu na minha prática profissional, vejo isso diariamente, decisões, ao fixar o dano moral, dizer que um dos critérios para arbitramento do valor é o caráter punitivo pedagógico do dano moral, certo? Isso nada mais é do que a aplicação da teoria do punitive damage. E aqui nós temos na doutrina três correntes sobre a teoria do punitive damage, tá? A primeira corrente vai dizer que sim, a indenização no direito brasileiro deve buscar também punir o agente ofensor, de modo a aplicar essa teoria. Já uma segunda corrente diz que não, que a indenização deve se limitar a reparar o dano sofrido pela vítima, não havendo caráter punitivo, por falta de previsão legal, afastando, consequentemente, a adoção dessa teoria. Já uma terceira corrente vai dizer que o caráter principal da responsabilidade civil da indenização é a reparação do dano, porém, existe um caráter acessório, secundário, que é, sim, o de punir o agente ofensor, então aplicando-se aí, de forma acessória, a teoria dos punitive damages, ok? Beleza? De todo modo, como a questão fala em legislação brasileira, ela está errada, tá bom? Letra E. A responsabilização do proprietário do jornal W decorre de sua culpa presumida, culpa em eligendo ou vigilando, que pode ser elidida por prova em contrário. Algumas questões aqui, ó. Elidido é uma palavra que confunde muita gente. Significa afastada. Culpa em eligendo é culpa na eleição, na escolha. E culpa em vigilando é culpa na vigilância. Essa alternativa está errada porque a responsabilidade do jornal é objetiva, pessoal. E, portanto, dispensa a culpa, seja essa culpa presumida, seja essa culpa não presumida, tá? De modo que a alternativa está errada. Lembrar que o jornal ele responde de forma objetiva por ser empregador nos termos dos artigos
932 e 933 do Código Civil. O empregador responde objetivamente por atos ilícitos praticados pelo empregado no exercício da profissão. Portanto, a responsabilidade do jornal é objetiva. Pode-se discutir a responsabilidade não do jornal, mas sim do jornalista, tá? Pode-se entender que essa responsabilidade é subjetiva, com base na regra geral. Pode-se entender que essa responsabilidade é objetiva, com base no abuso do direito. Mas com relação ao jornal em si, a responsabilidade é objetiva, a razão pela qual a alternativa está errada. Então é isso, pessoal. Resposta certa, letra C. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, considerem se inscrever no canal, indicar esse vídeo para amigos. Desejo a vocês ótimos estudos. Um grande abraço e até a próxima.